Quando se trata de fazer algo pelos outros e de coração, o brasileiro é imbatível. É um povo amigo, caloroso, que está sempre por perto quando a coisa aperta. Alguns chamam isso de empatia, outros de consideração. Mas esse cuidado todo, que na verdade está além do cuidar, tem um nome muito especial: zelo. E cada vez mais brasileiros têm zelo pelos pais, pelos filhos, pela família inteira. Tem zelo pelos pets, pelos amigos e até por si mesmos. Cada um com o seu motivo e todos com uma certeza: ter zelo faz toda a diferença. É poder contar com milhares de benefícios e com suporte completo ao longo da vida inteira, no país todo, a qualquer momento. Porque não importa a hora nem o lugar, o Grupo Zelo vai estar presente para fazer o que o brasileiro sabe fazer como ninguém: cuidar, de um jeito muito especial. Grupo Zelo. Quem tem, vive bem. Ei, pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso podcast, ao podcast do Grupo Colcha. Hoje, com a Mônica, vocês têm visto aqui cada hora uma, né? A gente tem esse papel também de estarmos aqui juntas, mas também em momentos separados, justamente para a gente fazer uma conversa cada vez mais próxima daquilo que as pessoas precisam e têm essa necessidade de ouvir, né? Ei, Mônica, é saudade de gravar com você. Muito mais bom estar aqui mais uma vez. E com essa pessoa, esse convidado tão especial para mim, pessoalmente, né? Assim, para o nosso podcast, que é parceirão aqui, nosso patrocinador, que a gente já agradece de antemão, mas a gente já tinha um vínculo pessoal muito importante. Então, uma honra estar aqui com você, gravando. Mais uma vez vai ser um episódio emocionante para você, Mônica. Toda vez que eu venho aqui eu choro. E é isso que é importante, sabe? A gente está hoje com o Lucas Provenza, que é o CEO do Grupo Zelo. Eu quero enfatizar que esse podcast, a realização desse podcast também só saiu do papel graças ao apoio do Grupo Zelo. E a gente fala do Grupo Zelo, a gente linka a parte funerária, obviamente, mas não é só isso, e é justamente isso que a gente veio conversar aqui. Justamente a gente fez questão de trazer o Lucas aqui. Primeiro que, coincidentemente, ele tem uma ligação com a Mônica, né, que vem aí da partida da Cecília, e que agora nos conectamos, e a gente sabe que as histórias, quando elas se conectam, porque elas têm algo mais a nos contar, né, como a gente fala, né? A Cecília deixou um legado, ela deixou uma história, a gente precisa contar essa história, né? E aí, seja bem-vindo, Lucas. Muito obrigada pelo aceite, pela participação. Vou te agradecer ao longo do programa também o apoio que vocês têm dado ao trabalho que o Grupo Colcha realiza. E a gente vai falando aí ao longo do programa também do quão importante vocês têm sido para muitas famílias. E isso é algo que a gente precisa enfatizar também, né? Obrigado. Prazer imenso estar aqui. Paula, Mônica. A Mônica, a gente tem, né, essa ligação lá de trás, de algo que a gente viveu junto, né? Enfim, com a partida da Cecília, foi um negócio que realmente acho que emocionou muito, né? Ela, eu também, eu lembro que eu fiz questão, né, de participar, de estar ali junto, né? Assim, acho que quem trabalha no nosso segmento tem muito isso, assim, é muito uma vocação de gostar de atender bem, de querer sempre o melhor, né, para as pessoas num momento que a gente sabe que é muito delicado. Queria parabenizar pelo trabalho de vocês, acho que é fantástico, né, poder levar um pouco dessa experiência. Eu acho que quando a gente tem alguém para trocar, para ajudar, para falar sobre o assunto, eu acho que tudo fica mais leve, mais fácil da gente encontrar, né, de se encontrar. Então, está sendo muito especial para mim também estar aqui hoje. Até falei um pouquinho que antes de entrar, foi o primeiro podcast que eu estou participando, então está sendo bem legal aqui.
Ô, Lucas, Mônica, vamos contar então essa história antes da gente fazer as conexões assim do trabalho do Grupo Zelo. É o que a gente vem falando aqui, né? A gente fala muito da palavra acolhimento, né? E a gente, um dos momentos mais difíceis, importantes também, é realmente o momento do velório, da despedida, da partida, né? Pontos que a gente pode ali alinhar, né, em relação, igual você estava falando ali antes da gente começar a gravar, por que a gente tem que tirar o bebê tão rápido? Por que os processos têm que ser são assim? Isso a gente vai falar ao longo do programa. Mas conta essa história de ligação que você tem com o Lucas aí. Antes até da história da Cecília, o Lucas é amigo pessoal da minha irmã. Então, assim, eu conheço ele de frequentar as festas lá em casa há muitos anos, né? Então, quando eu estava grávida da Cecília e a gente viveu, de fato, a perda dela e se deparou, e agora, né? Como é que vai ser? E é muito difícil, né? Só rebobinando aqui, quem não sabe, eu vivi uma perda gestacional com 39 semanas. Então, fui para a maternidade para viver um parto e os bebês acima de 20 semanas, eles precisam ser enterrados, né? Eles já são considerados nascidos, partos, na verdade, né? Não são considerados aborto. Então, eles precisam de um trâmite funerário. E aí, na hora que você chega na maternidade, esperando o nascimento de um filho, esse filho não tem vida, você se encontra naquele buraco e ainda, além da dor física, além da dor emocional, a gente ainda tem uma preocupação a ser resolvida ali naquele momento. E quando aconteceu, obviamente, a gente já conhecia do trabalho do Lucas, então foi a primeira pessoa que a gente falou assim, vamos ligar para o Lucas para ajudar. Uhum. Né? O que a gente faz agora? Porque existia um processo sobre a maternidade e agora? Quem vai ser a funerária de vocês? Vocês querem que a gente contrate a funerária daqui mesmo? Tudo no imediatismo, na hora, né? Como se aquele momento, vamos resolver, a sala tem que ser limpa, a mãe vai para a sala de recuperação, fica ali com outras mães, que é uma dor que a gente precisa olhar para isso, pauta de um outro podcast. O marido vai ser afastado da mãe naquele momento, porque é ele quem vai precisar resolver os trâmites. Aí chega o assistente social da maternidade. Você já tem algum serviço funerário? Vocês têm algum contratado? A gente estava esperando um filho nascer, né? Obviamente, a gente não estava esperando aquele momento. E a informação que a gente tinha é que tinha que ser o quanto antes, porque a maternidade não tinha como reservar onde guardar, né, o corpo por muitas horas, então a gente precisaria acelerar, que a Cecília passaria a noite não sei como fala, é geladeira? O termo que eles usam no hospital é esse, né? Enfim, ela passaria a noite na geladeira da Santa Casa até que a gente conseguisse resolver. E aí, né, por cuidado divino, a gente conhecia o Lucas, ele tomou a frente completamente para a gente desse cuidado. E nossa opção no momento... Nossa, não, porque na verdade eu nem pensei nisso, né? Eu nem sei. Sabe que eu nunca nem conversei com o Lu de quem foi a ideia de cremar, que para mim foi maravilhoso, né? Porque a gente tem aí, como ela está lá em casa até hoje, eu acho que é um pedacinho dessa história que fica, enfim, cada um com a sua forma de fechar um ciclo, né? Seja enterro, seja cremar, enfim. Mas para mim foi muito importante esse processo. E aí o Lucas tomou a frente e eu ainda tive, eu falo sempre isso, assim, o privilégio de receber uma alta precoce para a gente poder participar do funeral, né? Da cerimônia de funeral dela. Porque quantas e quantas mães são submetidas a cesariana? Cesariana são 48 horas de internação. E aí esse processo de vamos resolver. A mãe acaba não participando desse ritual de despedida, né? E como foi importante para mim aquelas horas ali em cima do caixão. Inclusive a única foto que eu falo, a gente fala muito isso, né? A única foto que eu tenho dela fui eu que tirei lá do caixão, né, com aquelas horas de despedida. Então, assim, como foi importante para mim esse processo todo de
de estar ali com ela naquelas últimas horas, né, de você, como eu lembro desse momento, de você indo lá em casa com um buquê de flor, levando a Cecília pra gente. Enfim, esse cuidado e esse privilégio, eu tenho certeza que muitas pessoas não têm, né? E como é isso para a grande maioria? Como que isso sabe? Por que essa pressa? Por isso que a gente sempre sonha aí com o berço cooler, né? Que a gente já falou nos outros momentos, a gente ainda vai falar muito disso aqui. Mas é esse momento, deixa ali o corpo, né? O filho, o tempo for necessário para a mãe receber a alta hospitalar, despedir do filho ali, e aí no tempo que ela precisar passar. Como é isso, assim? Qual é essa pressa real que existe? Tava escutando você falar aqui um pouquinho, e aí você vai vendo como é que, né, a gente tem diferença até de países, né? Porque nos Estados Unidos eu acho que lá eles têm um pouco mais dessa percepção que você tem aqui, né? Que é, eu quero viver o luto, né? E nos Estados Unidos, de fato, eles seguem um processo, às vezes, de 2, 3, 4 dias. Meu professor de inglês fala comigo, fala, Lucas, fui fazer, né, assim, quando meu pai morreu e tal, faleceu, a gente ficou 3, 4, 5 dias ali. Então, assim, lá nos Estados Unidos é um pouco diferente do que é no Brasil. E até uma tendência do que a gente tem visto, eu particularmente sou um pouco contrário a essa tendência, é de tudo rápido, assim, né? Tem algumas pessoas que me ligam e às vezes pedindo exatamente um pouco mais de agilidade. E aí eu falo, mas você não acha que seria melhor fazer com calma, viver isso, a gente espera até amanhã, você continua o processo. E algumas pessoas, eu acho que muito por conta da sociedade nossa hoje, né? Tá tudo muito prático, todo mundo tá passando as coisas, querendo viver as coisas muito intensamente, muito rápido ali. Eu acho que eu tenho visto esse comportamento mudar. Então, eu vou te dar alguns exemplos. Velório à noite, né? Antigamente se velava, o pessoal ficava 24 horas, né? O pessoal ia, falecia, ficava, passava a noite. Hoje em dia a gente quase não tem isso mais, né? E com a pandemia, o que eu vi muito foi exatamente ainda mais uma redução disso. E é um pouco do que você falou, que eu acho que é importante, porque você precisa de viver o luto, né? Você só consegue, de fato, viver aquele processo, fazer aquele processo de uma forma que você se sinta bem, que você, né? Se mais você conseguir saudável, mais bem elaborado, né? Se você conseguir viver ele de uma forma. Se você não consegue viver, você sente, eu queria ter, né, às vezes, chorado mais, ter falado mais coisa ali naquele momento, ter tido mais tempo, teve uma pessoa da família que às vezes não teve tempo de chegar porque não é daqui, é do interior. Então, quando a gente faz esse processo, às vezes, de uma forma muito, muito rápida, eu acho que a gente perde um pouco essa questão de viver o luto. Eu acho que, às vezes, a nossa sociedade, lida muito mal com a morte, né? Eu acho que as pessoas têm uma pressa, uma urgência de resolver um problema. Não querer falar, às vezes, né? Que não é resolvível, né? Então, assim, a perda de um filho, eu falo sempre essa frase, resolver um problema que não tem fim, né? Perder um filho é para sempre. Então, assim, se você pensar que são as últimas horas que você vai ter um contato visual, que essas horas sejam as mais longas possíveis. Para que acelerar um processo que você só vai deixar saudade, sabe? Então, assim, quando eu olho para trás de toda a história da Cecília, o que eu mais gostaria de ter tido é mais tempo com ela. Principalmente na maternidade, né, Mônica? Assim, principalmente na maternidade. Né? Então, tipo assim, ter ficado mais ali, sabe? Ter curtido ela, ter olhado o rostinho dela, detalhes. Foi tudo tão rápido para mim. E isso me deixa muito angustiada, sabe? E assim, é por isso, é a nossa sociedade que não dá conta de resolver isso de uma forma. Isso tem alguma urgência? A gente chegou a dar uma olhada no projeto, talvez valha a pena falar um pouco do que a gente olhou juntos ali para tentar melhorar talvez um pouco isso. A gente tem algumas feiras que a gente vai, a gente tem como se fosse um caixão térmico ali que poderia ajudar, né, a prolongar um pouco mais esse tempo, até para estar ali dentro, né, do hospital ali, quanto antes melhor. Então, assim, quando a gente fez todo esse... tentou importar esse material na época,
a gente viu que o ideal é que ficasse dentro das maternidades. Sim, sim. Para não ter o tempo que às vezes está com a gente, aí você tem que deslocar e às vezes não deslocar esses minutos ali, aquele tempo acaba prejudicando ainda mais, você poderia alongar um pouco mais esse tempo. E aí acabou que a gente teve uma dificuldade de implementar, então fica talvez aí e a gente teve uma dica aí para a turma de saúde, né? Tentar as maternidades, né? Os empresários desse setor também. Foi aonde a gente esbarrou no berço cooler, né? Porque financeiramente ele é super viável. Super viável. Que é isso, assim, a gente teria mas a CCIH do hospital, os trâmites de levar um a outro, enfim, não foi possível. O ideal é que toda maternidade, eu acho, tivesse um. É isso que a gente fala, esse é o nosso projeto, nosso assim, sonho ainda. mas que bate em várias coisas, né? Desde, eu acho que vigilância sanitária, eu não sei, enfim, tem várias questões que a gente tem esse trâmite, mas a gente tem aprendido, e isso eu acho que a pandemia veio pós-pandemia também. E as pessoas agora, através do podcast, com as informações que a gente tem levado, é que o tempo é muito importante. E o acolhimento, ele é importante. Desde esse momento da maternidade, que foi o caso da Mônica, até o momento da despedida. E é esse o que a gente vem percebendo que é o diferencial do Grupo Zelo, né? Hoje o Grupo Zelo, ele atua em quais estados, assim? Vocês não estão só em Minas? Não, a gente tem uma presença forte no Sudeste, né? Então, São Paulo, Espírito Santo, a gente está em Niterói, no Rio, temos presença também no estado de Goiás, no Nordeste, Ceará, Pernambuco, Tocantins, Bahia. Então, a gente cresceu bastante. A gente está tendo, eu acho que é importante falar isso também, a gente está tendo que aprender muito com esse processo nosso. Uhum. Então, era uma indústria e na hora que você começa a conhecer um pouco do nosso setor, né, algumas empresas que entraram para o grupo, que estão com a gente hoje, há 100 anos atrás, as primeiras funerárias vieram de marceneiros, né? Então, assim, não tinha caixão. Então, fala, mas como é que o senhor começou? Eu falei, não, Lucas, eu tinha uma marcenaria, e aí morria alguém, o pessoal chegava aqui, pedia para fazer uma caixa, a gente fazia uma caixa, aí da minha marcenaria virou uma funerária e tá. Então, assim, por incrível que pareça, apesar, né, da morte existe desde quando existe gente, é uma indústria ainda um pouco nova, familiar e às vezes muito por conta dos tabus, evoluiu pouco. Então tem muita coisa que a gente sente essa necessidade de falar, poxa, a gente está na época da informação, a época da digitalização, tem muito processo que é manual, tem que ter assinatura, tem que ser demora e tal. Por que a gente não conseguia fazer isso mais rápido? Geraria, né, uma satisfação muito maior para a família, ela ia viver aquilo de uma forma muito diferente do que ela tem que passar hoje. A parte ambiental também é um negócio muito difícil da gente gerir. Cada estado tem uma lei diferente, apesar de ter uma regulamentação nacional também, mas tem muita particularidade entre cidade, estado. Então eu acho que é um setor ainda que tem muito também ainda para melhorar, para evoluir. E eu acho que se a gente evoluir com o foco no cliente, hoje eu tive uma reunião lá com uma turma do Marte, a gente está com alguns projetos focados em tentar melhorar essa experiência, né? E a gente estava discutindo, e aí, como é que talvez seja a melhor forma da gente startar essas inovações e por onde que a gente começa, né? Vamos escutar os clientes. Então, assim, vamos ver onde que eles estão, o que está gerando as maiores dores, né? A dificuldade é porque as pessoas não falam, né? Eles não falam das experiências, eles não querem falar da dor, do luto, não querem falar de morte. Então, eu acho que do nosso lado de cá, dentro do ponto de vista obstétrico, é essa dificuldade que a gente tem da assistência à perda gestacional. Porque é aquele lugar que ninguém quer olhar, né? Então, como é que era? Assim, eu falo que antes da Cecília, isso acontecia muito. Na minha época de residência, as mães ficavam nos box, né? E aí a gente passava plantão. A mãe do box 3 era uma cureta. Era assim que a gente passava, sabe? A do box 6 é um feto morto. A do box... Entende? Entendi. Então, tipo assim, a gente nunca teve aquele cuidado e a sensibilidade de falar assim, nossa, aquela é uma mãe enlutada, ela tá ali do lado de um box de uma outra mãe que tá parindo, vamos colocar ela... E aí são detalhes tão pequenos que... Na verdade, a cartilha que a gente tem hoje do Colcha é um conjunto de boas práticas
bobas, sabe? Coisas que já deveriam ter sido feitas há 1000 anos. Só que ninguém compartilha uma experiência que foi feita, aquela mãe, foi melhor para aquela mãe, e aí troca, que vai juntando boas práticas para a gente ter um cuidado melhor, né? Eu acho que é isso que falta, assim. E eu acho que um dos diferenciais do Grupo Zelo é justamente esse acolhimento muito individualizado às famílias, né, Lucas? Isso que a gente vem falando, assim, o que a gente vem vendo, né? Através, a gente está aqui sempre no podcast acompanhando os institucionais do Grupo Zelo, as campanhas que o Grupo Zelo faz. E eu acho que é esse atendimento individualizado que a gente precisa também ter nesse momento da parte funerária e que você está falando que é algo muito novo. Falar de luto é muito novo. O Grupo Coach é um grupo muito novo, né? Perfeito. A gente está falando, eu não sei quantos anos de formação a Mônica tem. Quantos anos, Mônica? 20. 20 anos de formação que a Mônica tem. Assim, a gente fala 20 parece muito, mas é logo ali, sabe? Isso. Então, assim, as mudanças que vêm sendo acontecendo, elas são muito recentes. E que bom que elas têm sido feitas, né? E eu acho que vem muito dessas demandas e dessas experiências. Eu tenho certeza que cada cliente que o Grupo Zelo atende, nesse acolhimento individual que vocês têm e realmente têm, eu acho que até quando a gente esteve, nós fizemos com o Grupo Zelo, nosso primeiro evento foi uma campanha do Dia das Mães do ano de 2023, né? Foi durante o ano passado. Até a ambiência ali é preparada para receber aquela família de uma forma que a gente foca mais no amor daquela pessoa que partiu do que na dor, né? Isso. A gente, eu percebo que é um diferencial assim muito do trabalho de vocês, né? E tem um ponto também que eu acho que é importante. O Zelo acho que é um pouco diferente, né? Na hora que o pessoal olha o setor funerário e tal, a gente hoje é mais parecido com uma empresa talvez de seguro, né? Não posso usar muito esse nome aqui, mas é uma empresa de assistência, porque os nossos clientes hoje a gente conta como vidas de fato, né? São famílias que estão ali. A gente, quando a pessoa paga aquele plano mensal, aquele valorzinho por mês, e na hora que ela precisa mesmo de ter que preocupar só de viver a experiência do luto e tal, ela não ter que lidar com a parte comercial, aquilo é que chama muita atenção minha, assim, né? Eu falei, pô, você está mudando um pouco o setor, a forma de ver o negócio, né? E para isso a gente precisa que as famílias comecem a pensar isso de uma forma preventiva. E aí eu acho que é nada mais saudável do que a pessoa, quando ela está numa situação, né, mais tranquila, ela poder ir lá no Grupo Zelo, olhar, né, entender o que é, como é que funciona, olhar os preços, falar, não, tá, agora eu quero ir lá num concorrente do Zelo, ótimo, vai lá, olha o preço, olha as condições, visita a estrutura, e ela tome aquelas decisões, né, de uma forma consciente. Então, a pessoa, quando às vezes me liga, né, porque a gente, por incrível que pareça, é muito parecido com o médico. O telefone toca 2 horas da manhã, 3 horas da manhã e tal. Na hora que você tem que ajudar alguém, a pessoa fala assim, eu tenho um plano funerário, eu falo assim, não, graças a Deus. Agora tá tranquilo. Fala assim, você tem um plano? Tem. Pô, fica tranquilo, me fala o que você quer que a gente vai resolver. Quando a pessoa não tem, aí você fala, putz, vai ter que ter uma... Né, o pessoal usa muito termo, acho que fricção, né? Você tem que pegar um processo que não deveria ser um processo que a pessoa deveria passar naquele momento, ter ela para passar porque não tinha. Então, eu acho que a questão do planejamento, e aí, lógico que no caso que a gente está falando aqui, ninguém se planeja, né? O Abílio faleceu semana passada e ele falou um negócio que, assim, uma das piores coisas que aconteceu na vida dele foi ele ter perdido um filho antes dele ter ido, assim, que é um negócio que, tipo assim, pô, isso aqui não estava nos planos, isso aqui ninguém planeja isso, né? É um negócio muito doloroso, mas eu lá em casa, por exemplo, eu tenho um plano para mim, né? E aí é um plano familiar, então eu tenho 2 crianças ali também, estão incluídas, minha esposa, pai, mãe. Então, assim, é um produto familiar. Então, não necessariamente você faz pensando nos mais novos, mas você faz naquele núcleo familiar. E aí eu acho que a experiência, quando precisar, é uma experiência muito mais fluida. E aí a única coisa que, de fato, a família precisa é quanto tempo, cuidado, onde você quer. Você não ter que trazer um ponto a mais. Então, essa questão do planejamento, eu acho que é um ponto muito importante. E eu gostaria muito, assim, se a indústria fosse toda pensada nisso, né? Se não precisasse ninguém, num momento de dor, precisasse ter que se preocupar em ter que pagar uma taxa ou outra. Mas você acha que esse tempo aqui é cultural nosso, então? Eu acho que o mercado está mudando um pouco.
o plano funerário ele começou com uma questão muito de acesso, né? O Brasil ele é muito precário em infraestrutura, né? Eu lembro que quando eu comecei em 2010, eu lembro que o Brasil tinha, sei lá, era 70 crematórios. Hoje, no último ano, acho que abriu 20. Então, assim, tá mudando. A infraestrutura está melhorando também. Eu acho que o setor precisa de melhorar. A gente precisa de mudar um pouco as condições que tinha antigamente, né? Antigamente era muita igreja ainda, né? Você não tinha nem, em algumas cidades, os cemitérios mesmo. Então, isso tem mudado. E eu acho que o plano funerário, ele nasceu por uma questão financeira, porque as famílias, de fato, tinham um problema financeiro de dar um serviço digno. Então, o plano nasceu principalmente nas periferias, nas zonas rurais e tal. E aí ele foi crescendo. E hoje, o plano, a gente tem clientes hoje, empresas, né, pessoas da classe A e B que têm o produto, mas muito com a visão do cuidado, né, do carinho, da pessoa poder olhar isso no momento que ele está mais, né, tranquilo. Eu acho que essa mudança no nosso setor, né, de ser um setor muito mais preventivo e menos ali do imediato, eu acho que é uma mudança que pode ajudar muito nessa visão de melhoria da qualidade, né, de não ter. Eu acho que talvez o fato de, num momento tão difícil, a pessoa ter que pagar alguma coisa, que eu acho que às vezes faz até que o nosso setor tenha uma imagem ruim, né? Então... Eu acho que a estrutura do Zelo também foi criada para ir além dos planos e serviços sós, né? Somente também em relação a isso, né? Eu tenho até o descritivo aqui do Zelo, assim, é muito legal a gente tá conversando sobre isso, assim. E aí tá falando que vocês têm uma rede de benefícios. Do benefícios, é isso? Isso, é. O que é o do benefícios? A gente tem benefícios em vida. Então, hoje a gente tem telemedicina, a gente tem agendamento de consulta, a gente faz quase 4.000 agendamentos de consulta por mês. Então, o cliente nosso, às vezes ele está numa, né, quero procurar um cardiologista, um neurologista, tô com um problema aqui, não sei se é dengue, covid. Então, a gente fornece isso tudo já está incluído nos nossos planos. Então, o cliente muitas vezes não paga nada por isso. A gente também tem descontos, né, uma grande rede de desconto, farmácias, restaurantes, conta de luz. A gente tenta trazer também benefícios para o cliente em vida, para que ele se sinta, né, que o plano é mais do que só o serviço funerário, mas que de fato ele consiga trazer ganhos para ele ao longo desse tempo que ele fica com a gente. A parte pet também, eu acho que é um negócio que surpreendeu a gente, né? Assim, os pets hoje estão muito próximos das famílias, né? Sim, muito mesmo, né? E assim, a gente começou porque não existia uma rede pet no Brasil também, então a gente tem um pouco de dificuldade ainda, né, de ter cemitério pet, que é crematório pet. A gente começou um trabalho de começar a construir um pouco essa rede, e o volume também, assim, o que a gente tem conseguido mudar ali na indústria pet também tem sido um trabalho bem legal, assim. Não, é muito interessante. Ô, Lucas, mas eu acho que um dos diferenciais que eu tenho visto no trabalho do Grupo Zelo, que foi o que a gente presenciou no encontro, né, no de mães que a gente teve ali no cemitério Parque da Colina, aqui em Belo Horizonte, tem um cemitério chamado Parque da Colina, que não fazia parte do Grupo Zelo. Isso. E foi ano passado? Foi 2019, a gente fez uma parceria com eles, né? Eles estão com a gente hoje, a gente está ajudando lá na administração. E, de fato, a gente fez várias reformas lá. A questão da infraestrutura e do quão bonito e quão aconchegante as coisas têm se tornado, entendeu? É leve estar lá, né? É leve. Eu lembro que quando a gente falou do evento das mães, e seria no Parque da Colina, uma galera me perguntou, mas dentro do cemitério? Eu falei, gente, vocês não têm noção do quanto é lindo lá. E quanto é respeitoso, né? Se a gente tem esse olhar de uma empresa diferenciada que está justamente buscando não só a parte, a parte financeira e comercial, mas muito a parte humana, né? Que é isso que a gente está falando aqui do trabalho do Grupo Zelo, esse olhar diferenciado que você teve com a Mônica, mesmo sendo amigo da família e tudo, é um olhar diferenciado que nem todo profissional talvez tivesse em relação a você, né? É essa parte humana, né? Que é isso que a gente precisa entender. É lógico que é difícil a gente falar para uma pessoa, falar assim, olha, é importante você ter um plano funerário, que a gente sabe que é difícil, porque falar de morte é difícil. Demais. Né? Então, ninguém quer pensar, né? Ninguém quer pensar, mas ao mesmo tempo, você falar isso de uma forma
como é importante aquilo para a família e para um momento de mais dor, que infelizmente é o que a gente falou, né? Aqui a gente fala muito da perda de filho, de perda gestacional neonatal, que realmente a gente não gostaria que fosse o inverso, sabe? Assim, eu acho que nenhum pai, nem mamãe gostaria de despedir do seu filho, mas que não seja para isso, sabe? Que seja para a família, que foi isso que você falou, né? Que seus planos são familiares também. Os planos que você tem na sua casa, por exemplo, é um plano familiar, Exatamente. né? Porque a gente tem esse olhar também para um momento de muita dor e que a gente vai precisar de um apoio, né? Que a gente vai precisar de uma empresa diferenciada que nos acolha. Seja qualquer pessoa, né, gente? Perder um ente e ter que pensar nesse trâmite na hora é a pior coisa que tem. A gente tem tentado, assim, né, fazer o máximo que a gente pode, com um foco muito grande nisso. Acho que é o propósito, né? O próprio nome nosso vem disso, né? Na hora que você pega o nome lá, o zelo e tal. É muito dessa questão do cuidado, do cuidar, de acolhimento. De acolhimento mesmo ali. E eu acho que é o drive que move todo mundo que está lá, assim. É uma questão de propósito mesmo, né? Uma coisa que a gente... uma coisa que chama muito minha atenção, quando a gente começou a montar o plano que é o Prime nosso, que é focado muito na classe A e B, né? Porque quando eu entrei nessa indústria, a classe A e B praticamente não tinha plano. Não existia, não sabia nem o que era plano. Aí na hora que você olhava, eu falava, pô, mas por que não tem, né? Assim, é tão melhor quando você tem um plano, como é que você é bem atendido, você não tem que preocupar. Por que não tem? Ah, não, porque você colocava, não, porque ele tem dinheiro para pagar na hora que precisa, então não vai fazer isso aqui, não, mas vai ser ruim para ele, né? Assim, ter que preocupar com isso e tal. Falei, tá, vamos fazer um teste. Vamos ver se a gente consegue mudar um pouco essa realidade, mudar esse mercado. Aí criamos produtos, né? Trouxemos vendedores, né? Que consigam conversar com esse público, explicar, né? Fazer um trabalho de convencimento. E aí os próprios vendedores que entravam para trabalhar com a gente, os consultores comerciais, no início eu sentia que eles estavam um pouco meio assim, né? Pô, mas será e tal, como é que é, né? Assim, era algo muito novo. E no dia que a gente teve o primeiro serviço nosso do Prime, a consultora que fez a venda, que atendeu a família, ela chegou na minha sala assim, quase que chorando assim, falou, nossa, Lucas, olha as mensagens que eu recebi. Aí ela mostrava o WhatsApp dela, os elogios, o pessoal, nossa, ainda bem, obrigado, foi tudo perfeito, né, assim, e aí eu falei, pô, acho que agora a gente conseguiu passar de fato o que a gente acredita, né, o modelo. Não é só sobre dinheiro, né, Lucas? Não é só sobre dinheiro, né? E a pessoa não precisar, eu acho, de na hora que ela passar por isso, ter essa preocupação. Exatamente isso não tem preço. Exatamente. Né? E é exatamente o que a gente fala do acolhimento em loco. Não tem jeito de tirar a dor daquele momento, mas você tornar a experiência menos traumática possível. Né? Que é o que a gente faz no acolhimento do coach. Às vezes, como acolher, como colocar a mãe num outro lugar mais reservado, fazer o acolhimento do bebê, tirar foto. É aquilo, assim, não tem como tirar a dor do processo. Mas não deixar a experiência ainda mais traumática. Exato. Porque você imaginar que aquele pai que está enlutado, vai ter que deixar a mãe de lado para resolver, assinar um tanto de papel, tirar um cartão de crédito, pagar, pensar que vai se endividar naquele momento, porque não estava esperando uma morte, não tinha uma reserva financeira para o processo. Enfim, é tanta coisa que você pode piorar ainda mais a experiência, né, a vivência da perda em si, que é tão dolorosa. Eu acho que é isso, né? Pensar nisso, falar na morte, pensar na morte, porque basta estar vivo, né, gente? Essa é a verdade. E a gente não está falando exatamente, especificamente sobre a morte de um filho. A gente está falando sobre mortes. E sobre estruturas familiares, né? Estruturas familiares, que seja de um pai, de um avô, de um filho, e que naquele momento precisa ser acolhido. E esse é o diferencial do Grupo Zelo. Eu vi que vocês também fizeram, não só com a gente, né, um evento no Dia das Mães, que foi em 2023, mas vocês fizeram uma ação social em Pernambuco? A gente tem um trabalho lá muito legal, acho que isso partiu muito até dos nossos sócios lá da região e tal. Eles tinham um trabalho, logo que a gente entrou lá na região com eles fazem um trabalho gratuito para criança, assim, porque mexe muito com a gente, né? Assim, eu acho que
A gente até tem alguns casos até de funcionários mesmo que se afastam, pedem demissão e tal, porque né, fazer um funeral de uma criança é algo traumático, inclusive, para quem trabalha no segmento. Não é um negócio fácil para a gente também. Né? E lá, até exatamente por conta disso, né, eles falam lá, a gente tem um trabalho lá que a gente não cobra. O serviço é gratuito para a família, qualquer família. Então, porque a gente acha que é um diferencial, é uma forma da gente fazer um trabalho social também, e a gente manteve isso, e a ideia é expandir, né? Acho que sempre que precisa também a gente faz em outras regiões. Você falou uma coisa muito interessante também. É muito difícil para os funcionários de vocês também. Olhando esse lado do funcionário, assim, o que o Zelo faz em relação a esse acolhimento também para eles, assim? Porque eu imagino, no caso da Cecília, por exemplo, ali, é muito difícil para as pessoas que estão ali, né? Bastante. É muito difícil também para o funcionário, é muito difícil para a estrutura, porque a gente fala, a mãe não está esperando a perda. Na verdade, ninguém espera a perda de uma criança, né? Isso. Ninguém espera a perda de um bebê, nem pessoas do seu segmento. Assim, você trabalhava já com essa parte de morte, de luto. Você não esperava que uma amiga sua tão próxima fosse ter essa vivência, né? Ninguém está pronto. E eu lembro até hoje, assim, né? Chegando lá no seu apartamento, como é que eu tava e tal, nervoso. Eu tenho um pouco de tremor essencial, então eu já tremo normalmente. No dia lá eu tava assim, né? Que é um negócio que mexe com a gente também. Você fica, né? Principalmente quando, né, tem um vínculo, né? Assim, pessoa próxima. Eu acho que ninguém está preparado, né? Ninguém está preparado. Então é um negócio muito difícil pra gente. Aí, assim, e por incrível que pareça, você chegar à noite, deita, você não dorme do mesmo jeito. Então, assim, não é também, eu acho que uma homenagem que eu gosto de fazer sempre pro pessoal do nosso setor, eu acho que isso é falado pouco, né? Até na pandemia a gente sentiu isso na pele, porque veio a pandemia, todo mundo, não, você tem os médicos, você tem os enfermeiros, e a gente ficava assim, pô, aqui a gente tem que trabalhar, a gente não pode, né? Material de IPI, pô, ninguém lembrou da gente, ficava assim, ó, tem que mandar material de IPI pra gente. Trabalharam muito, né? A gente não pode, né? COVID, eu lembro que lá em casa, minha esposa falou, não, mas você não vai trabalhar. Eu falei, lógico que eu vou, por que eu não vou? Não, mas você não precisa. Eu falei, mas eu preciso. Eu vou. Aí fala, pô, mas... Então, assim, é um negócio. E muitas vezes o setor é um pouco esquecido, né? Assim, sim. E eu acho que é um trabalho social muito importante, né? Você imagina se para, né? Assim, se você não... E ainda mais uma pandemia. Quantas e quantas pessoas precisaram desse serviço? E quanto o serviço de vocês fez diferencial na vida das pessoas, sabe? Foi o diferencial na vida das pessoas, né? E são meio que heróis ali mesmo, né? O pessoal trabalhando para amenizar a dor das famílias por tudo e tal. Muitas vezes pessoas, né, pegando a doença ali exatamente por estarem trabalhando. E eu acho que falta um pouco desse cuidado, dessa atenção para o setor, tentar olhar para esse lado um pouco mais humano também para quem trabalha no segmento. Mas a gente a gente tem algumas agendas lá nesse sentido. A gente tem uma agenda com o SESMIT muito legais, assim, de eventos, né? A gente está agora com serviço de psicólogo mesmo, né? Plano de saúde. A gente conseguiu dar uma incrementada boa de quando a gente começou para cá. Então a gente tem um pouco desse olhar, assim. E sempre a gente quer fazer mais, né? Acho que é importante falar isso. A gente nunca está satisfeito. Você fica sempre com aquele gostinho, fala assim, pô, queria poder ajudar mais, fazer mais. E eu acho que o segredo é todo ano você tentar melhorar um pouquinho, né? Se andar com essa agenda um pouquinho. Mas eu acho que essa fala sua de ouvir o cliente... Hoje a gente estava numa conversa informal aqui, antes de começar o podcast, que a Mônica gostaria de ter um lugar para colocar as cinzas da Cecília, assim, junto com a placenta do Túlio e alguma lembrança dos filhos dela. E aí ela foi conversar com o Lucas e ele falou, olha, é mais uma ideia. É justamente conversando que a gente vai entendendo quais são as demandas do coração, né? E eu acho que o Grupo Zelo é isso, né? Está aberto. E tantas demandas, né, Paulinha? Eu penso assim, e essas mães que não viveram o funeral e os bebês estão lá enterrados, talvez assim, e se elas tivessem uma dor de ir lá, e aí, eu quero ver, eu quero exumar, existe um momento, um acolhimento para aquela mãe, igual a minha dor, né? Tipo assim, as cinzas da Cecília estão lá. É lógico que vários e vários momentos eu já quis
né, como chama a palavra que você falou? Aspergir? Aspergir a cinza, né? Espargir. Mas, assim, ao mesmo tempo você quer estar ali, então, assim, eu queria desfazer dela lá de casa, mas eu queria ter um lugar onde que eu pudesse... Ser uma homenagem para ela. E voltar, né? se eu tiver com saudade de estar ali perto, de alguma forma. Então, vamos fazer assim, um projeto junto lá, né? Até falei com a Mônica, vai ser um prazer. A gente faz um jardim bonito lá, faz uma homenagem legal pra gente... E às vezes seria um lugar para as mães, às vezes, Exato. que não tiveram esse privilégio de ver. E ter esse momento, fazer um ritual de despedida para ela, depois uma árvore, uma simbologia, algum lugar. E trazer o olhar para o amor, sabe? Isso. Lembrança é legal, né? Assim, falando um pouco das coisas um pouco boas também, né? No Colina lá, eu tenho lá meu avô, meus tios e tal. E o que me traz uns negócios legais, assim, é quando eu tenho essas lembranças boas também, né? Assim, momentos que viveram e tal. Esse final de semana mesmo, eu estava lá em casa fazendo meu café da manhã e tal. Aí eu lembro que meu avô de manhã comia pão com azeite e passava na frigideira. Aí eu falei, vou fazer um pão aqui que eu tô lembrando do meu avô. Aí eu vi o azeite, vi o pão, falei, vou fazer um pão aqui que eu vou lembrar do meu avô. Então eu acho que a questão da gente ter esses espaços, né, e ter esses pontos para de vez em quando a gente lembrar, fazer é muito bom, porque você tem muita coisa boa também, né? Dos momentos bons que a gente viveu, porque dos o aprendizados, luto, na verdade, Lucas, ele muda de fase, sabe? Então, assim, o luto ele é eterno, acho que o luto vira saudade, né, no final, mas ele muda de cara, sabe? Ele, no início, obviamente, que é extremamente doloroso, é um buraco, mas hoje eu tenho um luto da Cecília muito de saudade, sabe? Isso. De ter esse contato, essa lembrança. Enfim, eu gostaria muito de plantar uma árvore em homenagem a ela, sabe? É isso, assim, eu acho que ele vai, com o tempo, ele vai ficando mais leve e em algum momento a gente pode, né, mudar. Eu não sei se vocês viram essa semana, a semana que passou, viralizou um vídeo de um menininho andando de bicicleta e indo no cemitério, porque era um vídeo no exterior. E lá os cemitérios são muito isso que você falou, né? Muito parques e tudo. E era a mãe dele. E ele tá andando de bicicleta, assim. Depois eu vou tentar pedir para a produção procurar. É um vídeo que ele passa e ele para na frente da lápide dela. É aquela embaixo. E ele conversa com ela. Hi, mami, eu estou aqui andando de bicicleta. Hoje eu não caí e tudo. Então, é um lugar de memórias, né? É um lugar que a gente tem que tirar um pouco desse pensamento também do peso da palavra cemitério, né? E ser mais um lugar de saudade, mais a gente voltar do amor. E é o que a gente usa muito no trabalho do Grupo Colcha, né? A gente trabalha com um segmento, eu acho, de dor. Não tem. A gente fala isso, né? Não existe uma dor maior do que uma perda de um filho. Principalmente, às vezes, é aquilo, não é? É algo que você não viveu, é algo que você não tem memórias. Por exemplo, você tem memórias do seu avô. Então, assim, é difícil para as famílias. Mas é um momento de dor, e essa é a nossa logo, né? Existe a dor, mas também muito amor. E ali no espaço que o Grupo Zelo tem feito, nessas campanhas, nesse olhar diferenciado até com os funcionários, a gente vê esse lado do amor, sabe? E é isso que a gente tem que enfatizar. A gente tem que tirar da pessoa esse medo de falar sobre a morte, de comprar um plano funerário. Não, a gente de tirar uma foto de um bebê morto. De tirar, tanto tabu a ser de velar quebrado. uma pessoa, às vezes de estar ali presente, que são momentos de despedida, sabe? É um ritual que precisa ser vivido. E o que a gente fala muito isso, às vezes a gente quer acelerar os processos, né, Lucas? Achando que aquela dor vai passar mais rápido. E, na verdade, o acelerar talvez só prejudique essa dor, né? E se eu tivesse ficado mais uma hora velando? E se eu tivesse pedido para ele, sabe? E se ele realmente... Se eu tivesse ouvido o que o pessoal do Zelo me falou que era importante, sabe? Então, assim, são pessoas especializadas nisso, né? São pessoas que têm esse olhar humano diferenciado em relação à despedida, o que é muito importante, né? Exato. E a gente tenta muito, assim, acho que é importante falar, muito... atender a vontade da família, assim, né? É algo que me preocupa muito, assim. Mas né? Assim, eu pergunto, o que você gostaria? Como é que você... Né? Esses dias para trás, por exemplo, o pessoal falou, não, Lucas, eu quero fazer uma cerimônia de cremação 9 horas da noite, mas não tem nenhuma empresa de Belo Horizonte que faz. Você faz para mim? Eu falei, pô, é um desejo, você quer? Porque, não, eu quero, porque
tá vindo um pessoal de fora e eu quero fazer tudo no mesmo dia, quero ter cerimônia. Aí pedi para um colaborador nosso, uma pessoa que está com a gente lá, fantástico, falou, pô, desejo da família, você pode, né, ficar até mais tarde, fazer isso por eles? Não, eu fico. Então, eu acho que a gente... Que é um momento tão único, né, para as famílias. A gente tem que conseguir escutar, e quando a gente consegue realizar o desejo é muito bom, né? Lógico que quando a gente não consegue, a gente fica frustrado, porque tem muita coisa que não depende da gente, né? Às vezes tem questões legais, regulatórias, né? A própria cremação, ela é proibida para mortes acidentais, né? Então, você tem pessoas que já declararam em vida a vontade, pô, eu quero ser cremado e tal, e às vezes por uma questão legal, pô, a morte acidental, então a lei não permite, aí você tem que ter autorização judicial, aí você tem esses trâmites, e aí que não depende muito da gente, né? Então, nem tudo a gente consegue resolver, mas quando a gente consegue fazer com que a família tenha aquela experiência, né, seja muito bem acolhida e faça tudo no tempo e do jeito que ela gostaria que fosse, a gente, né, fica muito feliz, né? Quando a gente recebe as mensagens, elogios... E a família é muito grata, você pode ter certeza que seu lugar de gratidão está aqui, ó. Então, o Grupo Zelo está presente em 14 estados e no Distrito Federal, com mais de 200 unidades e atendendo cerca de 3,8 milhões de vidas entre associados e seus dependentes. É muita gente dependente. É muita gente. Ô, Lucas, e dentre essas funerárias, alguns são só crematório e outros são cemitérios, ou os cemitérios também são crematórios? Excelente pergunta, assim. O crematório a gente vê que às vezes ele tem um raio de atuação até muito maior, como eu falei um pouquinho aqui, por questões de infraestrutura no estado, na região. Então, às vezes, você tem famílias que às vezes precisam andar 300, 400 quilômetros para achar um crematório. Então, o crematório eu acho que ele consegue cobrir, né, uma área um pouco maior. E aí, em alguns casos que a gente tem feito para tentar amenizar esse sofrimento, né, como a gente falou, e tentar levar uma experiência melhor para a família, a gente tem feito umas salas de cerimônia, então, onde que a família pode ir lá fazer a cerimônia, fazer a despedida. A gente faz essa remoção do corpo até o crematório mais próximo, faz a cremação e leva as cinzas de volta para a família. A grande maioria dos crematórios estão em cemitérios. A gente vê um pouco nos Estados Unidos uma tendência hoje de crematórios fora dos cemitérios, mas no Brasil ainda não é tão comum. Então, assim, eu acho que hoje todos os nossos crematórios estão dentro dos nossos cemitérios, assim. Acho que é isso, assim. Tem alguma... a gente falou, né, que a Cecília, ela foi velada e cremada. Tem alguma ressalva em relação a crianças ou não? Só essa questão que você falou em mortes acidentais, não é isso? Isso. E aí tem uma questão também, né, a assinatura tem que ser por um médico legista ou 2 médicos assinando a declaração de óbito. Mas eu acho que a cerimônia, que eu acho que é um momento importante ali para a família, né? Muito. Então a gente tentou criar um ambiente um pouco diferente para a família ter um pouco mais dessa liberdade, desse tempo ali, às vezes de fazer da forma como ela gostaria. Então a gente tem pessoas que gostam, né? Pô, sou católico, quero que um padre vá ajudar a fazer, tem pessoas que são evangélicas, tem pessoas que querem uma cerimônia um pouco atemporal. A gente já teve uma coisa que já me marcou até, né? A gente fez um serviço que assim teve uma carreata de motocicletas, um negócio assim, foram mais de 200 motocicletas, um negócio de louco, né? Que o pessoal faz. No Nordeste a gente vê muito isso também, né? Tradicionais famílias, né? Isso. As famílias quererem acompanhar. Né? Isso, de fazer todo o translado, aí vem os carros acompanhando. Então, é muitas vezes um pouco regional ali, de cada região. E o que a gente se preocupa muito é de tentar levar a infraestrutura para aquele lugar, às vezes, que não tem. Então, eu lembro quando a gente começou o Grupo Zelo aqui em Belo Horizonte, a gente tinha cidades do interior de Minas que tinham uma central de velório que não existia em Belo Horizonte. Eu falei, Belo Horizonte a gente tem quase 2 milhões de habitantes. Por que não existe uma central de velórios hoje em Belo Horizonte, mais bem localizada, no centro da cidade, com ar-condicionado, alguma coisa? Que é hoje o Memorial Zelo? Que é o Memorial hoje. Que é lindíssimo. É lindíssimo. Parece um teatro, parece uma...
É tão lindo, é tão leve aqui. Aquele é exclusivo para memorial mesmo, para ser um Isso, velório. é uma central de velório que a gente tem. Então a gente tem serviço de buffet para as famílias, tem as capelas velórios, tem a sala de cerimônia. A gente agora está fazendo uma ampliação no andar de cima, na cobertura. E quando a gente foi fazer aquilo, foi muito assim, o pessoal falou, pô, mas... Que é aquele da Contorno. É o da Contorno. Na minha casa. E aí o pessoal falou assim, pô, mas será isso aí? Pô, negócio, né, investimento que a gente teve que fazer na época alto e tal, mas como é que vai ser? Será que, né, vai mudar um pouco essa cultura? Será que as famílias de fato querem deixar de velar só no cemitério e ter essa opção mesmo? Sim. Será que isso é real, não é? A gente às vezes tem que falar, pô, vamos lá e vamos fazer esse movimento, vamos sentir, né? E a gente hoje vê o resultado, né, que tem tido uma aceitação muito grande, um pedido grande ali dos nossos clientes para utilizar o espaço. É o momento da despedida, é mais este momento também, né? E de forma respeitosa. A gente está falando aqui que pode parecer até, igual ele falou, simples, mas é tão diferencial. Eu percebi, assim, até o lanche que é oferecido para o Zelo é diferencial. Tem uma água para a família, sabe? São cuidados. É o cuidado, né? Uma flor, tudo. É o cuidado, eles pensaram, né? em tudo, né? Foi muito lindo. Foi muito lindo. Até o projeto que você propôs, né, Mônica, pra gente fazer lá no Colina, quem sabe aí também começa a ser isso, né? A gente tá aqui hoje conversando, você deu a ideia. Vamos lá, vamos achar um espaço, vamos fazer um projeto bem legal, um negócio bem diferente. E às vezes algo, né, que não existia, que nasceu muito de escutar isso, né, os clientes e tal. Às vezes vira um negócio, né? Daqui a pouco tá todo mundo, pô, mas... Não, que legal, eu quero, pô, o espaço tá legal, isso aqui. E isso vai tornando uma tendência e a gente vai conseguindo, às vezes, melhorar, né? Quando a gente olha para trás um pouco, como era o setor nosso há alguns anos, você vê como é que tá hoje. A gente consegue ver um pouco mais essa... crescer no que o outro, né? Olhar para o outro e sentir a demanda e entender isso aqui eu posso fazer melhor. Eu acho que é... E a questão do tempo que você colocou, viu, Mônica, para a gente facilitaria muito a operação. Porque para a gente é muito difícil trabalhar num tempo muito curtinho, né, para realizar tudo. Então, você imagina ali, né? Tem que ser tudo muito correndo. Então, um acidente que tem, né, assim, um carro que bate, uma avenida que para, dificulta muito o trabalho nosso. Então, se de fato... fosse um pouco, a gente deu o exemplo aqui do mercado americano, né, que você tem um prazo maior as coisas, até para a gente operar, a gente conseguiria operar melhor, atender melhor os nossos clientes com nível, né, mais, uma eficiência talvez maior. E para essas mães, principalmente as de cesárea, né, que ficam 48 horas, né, e que não podem acompanhar, e que sim, vai acontecer aí depois de 3 anos, eu acho que pode exumar o corpo, é isso? A legislação municipal, geralmente, a maioria das cidades hoje do Brasil, 3 anos. Aí 3 anos, então assim, a mãe gostaria, talvez, então é mais um outro momento da gente pensar também, de ter esse espaço dessas mães exumarem o corpo, que elas não puderam participar também, né? Enfim, né? É um olhar diferenciado e é isso que a gente busca. E que bom que a gente se encontrou nesse caminho, Lucas, assim, eu fico muito feliz, assim, do seu encontro com a Mônica, assim, culminar nessa coincidência da gente estar junto aqui hoje, falando de forma respeitosa da morte, sabe? Falando de forma respeitosa do cuidado que você precisa ter com a sua família em relação à despedida também. E o quanto isso faz diferença na vida que as pessoas que ficam seguem, né? Com certeza. Faz uma diferença grande. Eu te agradeço muitíssimo, realmente. Eu acho que todas as pessoas que estão ouvindo esse podcast, nos assistindo, a gente está em todas as plataformas de áudio e também no YouTube. Elas agradecem ao Grupo Zelo, que mais uma vez a gente quer fazer com que essa mensagem do bom acolhimento, seja ele desde o momento da constatação do óbito até o momento principal ali, que é o momento realmente de despedir, de dar tchau, de fazer essa cerimônia, sejam feitos, né? E acontecidos por pessoas que entendem que o amor prevalece a dor ali. E que bom que o Zelo tem isso como meta e como missão também. Obrigado, viu, Paula, Mônica, pelo convite de estar aqui hoje, a gente poder falar um pouquinho sobre esse assunto. Como você falou, acho que a questão do respeito, né? A gente gostaria de poder levar o maior conforto possível. Acho que essa é a mensagem que eu queria deixar para as famílias. Isso, de fato, mexe com a gente, né? Quando acontece alguma coisa errada, qualquer coisinha, a gente fica assim, poxa, mas
queria que te desse tudo certo, né? Para a gente é muito importante que a família viva esse momento, que a gente sabe que é um momento tão difícil, a gente passa por isso também, né? Então a gente vê quando é com a família da gente, o quão difícil é, e eu acho que um pouco do nosso propósito está muito esse, né? Do cuidar ali, da gente estar próximo e estar aqui hoje com vocês falando um pouquinho sobre isso, podendo falar um pouco para esse nosso setor, se a gente conseguir ajudar, às vezes, né, alguém que está escutando a gente aí, tem certeza que já ajudou a pensar muito. um pouco sobre isso e tal, e a gente puder levar esse conforto aí, eu acho que valeu a pena. Então, obrigado a oportunidade de estar aqui. Não, nós é que agradecemos muito, assim, é muito importante a gente ter esse diferencial. A gente vai deixar na descrição as redes do Grupo Zelo, assim como você pode entrar e você vai acessar todos os planos que eles têm lá. É exatamente isso, a proposta deles é muito mais do que somente um plano funerário. Vocês viram aqui que eles têm toda uma cobertura de um plano de benefícios, então eu acho que vale muito a pena você acessar as redes do Grupo Zelo, entrar, acompanhar e olhar, ter esse olhar diferenciado para a sua família também no momento de dor, de muita dor, mas que é também de extremo amor, né? Obrigada mais uma vez. Obrigada, Moniquinha. E aí a gente está com esse projeto juntos, hein? Eu quero vamos ver. Lá. Vamos tirar ele do papel. Faço questão de estrear plantando a árvore lá. Vamos lá. Vai ser incrível dentro da proposta. Mais uma vez, vocês, muito obrigado por terem assistido o nosso podcast. Nós também estamos em todas as plataformas de áudio. Ao longo da semana, você vê a programação toda. O nosso podcast vai ao ar toda quinta-feira, às 20 horas, no YouTube aqui. Mas você também ouve pelas plataformas de áudio, nos acompanha nas redes sociais através dos cortes. E não esqueça de também seguir o Grupo Zelo para você acompanhar as ações, os movimentos e para você entender que a morte precisa ser falada e a gente pode dar esse toque de amor no momento tão difícil que é a partida de um ente tão querido. Obrigada mais uma vez, Lucas. Obrigado, Paula. Obrigada, gente. Tchau, tchau, pessoal. Quando se trata de fazer algo pelos outros e de coração, o brasileiro é imbatível. É um povo amigo, caloroso, que está sempre por perto quando a coisa aperta. Alguns chamam isso de empatia, outros de consideração. Mas esse cuidado todo, que na verdade está além do cuidar, tem um nome muito especial: zelo. E cada vez mais brasileiros têm zelo pelos pais, pelos filhos, pela família inteira. Tem zelo pelos pets, pelos amigos e até por si mesmos. Cada um com o seu motivo e todos com uma certeza: ter zelo faz toda a diferença. É poder contar com milhares de benefícios e com suporte completo ao longo da vida inteira, no país todo, a qualquer momento. Porque não importa a hora nem o lugar, o Grupo Zelo vai estar presente para fazer o que o brasileiro sabe fazer como ninguém: cuidar, de um jeito muito especial. Grupo Zelo. Quem tem, vive bem.